Se você ainda não explorou além do seu bairro, prepare-se para se maravilhar com os locais extraordinários e os designs incomuns de casas ao redor do mundo. Felizmente, com o poder da internet, podemos revelá-los, variando de maravilhas arquitetônicas modernas a estruturas centenárias. Sejam elas criadas para segurança ou reverenciadas como marcos culturais, essas casas certamente irão cativar sua imaginação. Junte-se a nós enquanto exploramos as 20 casas mais incomuns ao redor do mundo. O número 20. Wokou Apartments. No mundo do desenvolvimento urbano, a necessidade de abrigar populações crescentes com terras limitadas tem inspirado os desenvolvedores a serem criativos. Um grande exemplo são os Wokou Apartments na Holanda, onde o design inteligente encontra a praticidade em uma realização arquitetônica impressionante. Inicialmente, os desenvolvedores planejaram construir 100 unidades em uma única plataforma. Enfrentaram um problema quando perceberam que encaixar todas essas unidades bloquearia a luz solar dos prédios vizinhos. Diante desse problema, os arquitetos tiveram que encontrar soluções criativas para aproveitar ao máximo o espaço sem tornar os moradores desconfortáveis. A solução foi um movimento ousado que desafiou a gravidade. Enquanto a plataforma principal podia suportar 87 unidades conforme planejado, os arquitetos decidiram pendurar as 13 unidades restantes no lado norte do edifício, quase como se estivessem flutuando no ar. Essa abordagem inovadora não só resolveu a escassez de moradias, mas também acrescentou um toque de maravilha arquitetônica ao horizonte. Apesar das despesas adicionais associadas às unidades suspensas, o layout geral do desenvolvimento permaneceu economicamente eficiente. Além disso, os Wokou Apartments se destacam não apenas por sua funcionalidade, mas também por seu apelo estético. Cada unidade possui um caráter distinto, com variações nos tamanhos das varandas, materiais e posições das janelas, transformando o edifício em uma verdadeira obra de arte. O número 19, Habitat 67. Enquanto ainda era estudante de arquitetura na Universidade McGill, Moshe Safdie decidiu revolucionar os habitats urbanos. Sua visão pioneira pode ser vista no Habitat 67, um complexo residencial vanguardista patrocinado pelo governo, que emergiu como um farol de inovação arquitetônica no cenário dos anos 1960. Composto por 354 módulos de concreto interconectados, o Habitat 67 desafiou a noção tradicional de edifícios de apartamentos empilhados. O design de Safdie, que lembra uma pirâmide escalonada, se ergueu 12 andares no céu. Cada módulo, pesando impressionantes 90 toneladas e abrangendo aproximadamente 56 metros quadrados, oferecia um vislumbre de um estilo de vida urbano futurista. Originalmente planejado para abrigar 1000 unidades, o Habitat 67 acabou com apenas 158 moradias. O complexo era servido por 3 elevadores e possuía ruas para pedestres a cada 4 andares. Apresentava componentes pré-fabricados, como cozinhas pré-montadas e banheiros de fibra de vidro, destacando a eficiência e o design moderno. Apesar de seu design inovador, o Habitat 67 enfrentou vários desafios desde o início, incluindo altos custos de manutenção e baixa demanda de aluguel devido a questões de acessibilidade econômica. Tudo mudou dramaticamente quando as unidades foram colocadas à venda para propriedade privada. De repente, a oportunidade de possuir uma parte da história arquitetônica tornou o Habitat 67 um lugar altamente desejável para viver, com preços disparando e alcançando mais de $1 milhão por apenas uma unidade. O número 18, Templo Suspenso. Situado perto de Datong, na China, é uma maravilha arquitetônica e cultural notável, com mais de 1.500 anos de história. Este antigo templo fica a uma altura impressionante de 75 metros acima do solo, oferecendo uma perspectiva única para seus rituais e adoração. Originalmente construído como um local de devoção espiritual, o Templo Suspenso tornou-se um famoso destino turístico, atraindo visitantes de todo o mundo. Seu apelo vai além de sua importância histórica, chegando à visão impressionante de uma estrutura que parece desafiar a gravidade ao se pendurar precariamente na beira do penhasco. O que torna o Templo Suspenso verdadeiramente único é sua fusão de 3 distintas tradições filosóficas chinesas: taoísmo, budismo e confucionismo. Em meio a um cenário deslumbrante, os visitantes podem se imergir em uma harmoniosa mistura de sabedoria antiga e maravilha arquitetônica. Apesar de sua aparência desafiadora da gravidade, a estabilidade do templo é garantida por enormes vigas de carvalho maciço, firmemente ancoradas no penhasco através de buracos meticulosamente talhados na rocha.
Embora essa façanha de engenharia possa transmitir uma sensação de segurança, é sábio andar com cautela, respeitando a santidade deste local reverenciado que resistiu ao teste do tempo por mais de 1 milênio e meio. Afinal, mesmo as estruturas mais duradouras merecem uma medida de reverência e cuidado em sua presença. O número 17. Falling Water. No sudoeste da Pensilvânia, é um exemplo deslumbrante de brilhantismo arquitetônico. Projetada por Frank Lloyd Wright, na década de 1930, ela se assenta elegantemente sobre uma cascata, exibindo os conceitos visionários de Wright, muito à frente de seu tempo. Construída em 1937 para a família Kaufman, Falling Water reflete o talento incomparável de Wright, integrando perfeitamente a forma arquitetônica com seu entorno natural. Comissionada pelo magnata das lojas de departamento Edgar Kaufman e sua esposa Liliane, a casa foi idealizada como um refúgio de fim de semana em suas terras ao sudeste de Pittsburgh. Esperando uma vista pitoresca da cachoeira à distância, os Kaufman ficaram surpresos quando Wright apresentou planos posicionando a casa diretamente acima das águas em cascata. A ousada visão de Wright tinha como objetivo imergir a família Kaufman nos sons e vistas da cachoeira, tornando-a uma parte integral de suas vidas diárias. Em 1964, Edgar Kaufman confiou a casa e suas terras circundantes à Western Pennsylvania Conservancy, garantindo sua preservação para as futuras gerações. Hoje, Falling Water serve como museu e ícone cultural, atraindo cerca de 150 mil visitantes anualmente. Sua importância arquitetônica foi reconhecida em 2019 com o status de Patrimônio Mundial da Unesco, afirmando seu status como uma obra-prima atemporal. O número 16, Torres Kiel. Se alturas te deixam desconfortável, morar nas Torres Kiel, também conhecidas como Torres Porta da Europa, provavelmente não estaria na sua lista de desejos. Esses edifícios de escritórios gêmeos em Madrid, Espanha, se elevam 114 metros no céu, com 26 andares cada. A construção das Torres Kiel começou em 1989 e foi concluída em 1996, estabelecendo firmemente esses prédios como marcos proeminentes no horizonte de Madrid. Os renomados arquitetos americanos Philip Johnson e John Burge imaginaram o design dessas torres deslumbrantes, com a construção supervisionada pela empresa Fomento de Construcciones Y Contratas. Foi a expertise dos engenheiros estruturais, notavelmente Leslie e Robertson Associates, que concretizou essa visão ousada. O que diferencia as Torres Kiel é a sua distinta inclinação de 15 graus, fazendo delas os primeiros arranha-céus do mundo com tal característica arquitetônica. Embora essas torres sejam celebradas na Espanha, elas também apareceram nas telas, onde espectadores de todo o mundo podem lembrar de tê-las visto no filme de 1995 O Dia da Besta, antes mesmo de sua conclusão, e até em um episódio de Mickey, Aventuras sobre Rodas. Apesar de sua inclinação e das alturas vertiginosas, as Torres Kiel permanecem como símbolos impressionantes de inovação arquitetônica e destreza em engenharia. O número 15, Casas Colgadas de Cuenca. Localizadas na pitoresca cidade espanhola de Cuenca, cerca de 185 quilômetros a sudoeste de Madrid, as Casas Colgadas são estruturas importantes que fazem parte do Patrimônio Mundial da Unesco. Empoleiradas nas escarpadas falésias do desfiladeiro, essas maravilhas arquitetônicas têm resistido ao tempo por séculos, incorporando histórias de história e resistência. As origens dessas estruturas belíssimas remontam ao século XV, evoluindo e se expandindo gradualmente até o século XVIII. Na década de 1920, elas passaram por uma renovação significativa, preservando seu charme histórico enquanto asseguravam a integridade estrutural. Embora apenas algumas permaneçam hoje, registros históricos sugerem que numerosas casas semelhantes já adornaram a borda do desfiladeiro. Entre as sobreviventes, 3 dessas extraordinárias moradias recebem turistas curiosos, oferecendo vistas cativantes do desfiladeiro. Para aqueles suscetíveis ao menor senso de vertigem, a visão das varandas de madeira que se projetam perigosamente sobre o abismo pode apresentar um obstáculo formidável a ser superado. O número 14, Mosteiros de Meteora. Situados na formação rochosa de Meteora, em Tessália, Grécia, abrigam alguns dos mosteiros mais intricados imagináveis. Um dia, existiam 20 dessas maravilhas arquitetônicas, construídas entre os séculos 13 e 14, mas hoje restam apenas 6. As origens exatas dos mosteiros de Meteora são envoltas em mistério, embora pistas históricas ofereçam vislumbres de sua criação. O Grande Mosteiro, de Meteoron, construído entre 1356 e 1372 no topo da Grande Rocha, destaca-se.
Posicionado estrategicamente, ele proporcionava aos monges um santuário contra as turbulências políticas, acessível apenas por uma única e precária escada. À medida que a ocupação turca se expandia no século XIV, eremitas procuravam refúgio nos remotos e inacessíveis pilares rochosos de Meteora, erigindo mais 20 mosteiros. Em 1517, o mosteiro de Varlaão foi fundado por Teófanes, situado a 373 metros acima do vale. Todos os mosteiros dentro do complexo de Meteora foram intencionalmente construídos em locais de difícil acesso, promovendo um senso de reclusão e dedicação espiritual. Na década de 1920, degraus foram esculpidos nas faces das rochas e pontes foram construídas, facilitando o acesso para visitantes modernos ansiosos por experimentar a mística e a beleza desses notáveis retiros monásticos. O número 13, Templos da Montanha Fanjin. Ao contemplar a vista inspiradora de 2 templos posicionados no topo da Montanha Fanjin, é impossível não se maravilhar com a incrível façanha de sua ascensão. O Templo Fanjin, situado no Pico Dourado, também conhecido como Cume Dourado das Nuvens Vermelhas, ocupa um lugar reverenciado no budismo chinês por seu significado sagrado na busca da iluminação. A lenda remonta às origens desses 2 templos, o Templo do Buda e o Templo Maitreya. A dinastia Tang, no século 7 d.C., equilibrados em um pináculo vertical com 2 picos, eles simbolizam o futuro e se destacam como maravilhas arquitetônicas, ligados por uma ponte de pedra que atravessa a garganta da espada dourada, um desfiladeiro imponente que acrescenta a mística dos templos. Esses templos, imersos em história, são estruturas notáveis com um apelo inegável. Empoleirados a mais de 100 metros, acima das montanhas circundantes e acessíveis por escadas sinuosas, através da garganta do novo Cume Dourado, eles oferecem panoramas deslumbrantes. Embora a jornada para alcançá-los seja desafiadora, ela carrega um significado profundo. Número 12. O Castelo Liechtenstein. Localizado no pitoresco estado de Baden-Württemberg, no sudoeste da Alemanha, o Castelo Liechtenstein pode não ostentar o mesmo nível de fama que seus homólogos, mas ocupa um lugar especial nos corações dos locais. Parecendo algo saído de um conto de fadas, este encantador castelo evoca imagens de cavaleiros medievais e suas lendárias aventuras, apesar de sua construção relativamente recente, em meados do século XIX. Não se deixe enganar por sua aparência pitoresca. Em meio à atmosfera acolhedora, armas históricas servem como lembretes de uma era passada, prontas para defender contra quaisquer ameaças potenciais de reinos vizinhos. As origens do castelo remontam a um rico alemão que foi inspirado por um livro que descrevia o imaginário castelo de Liechtenstein, optando por construí-lo sobre as ruínas de uma fortaleza medieval anterior, datada de 1200. O castelo moderno presta homenagem às suas raízes antigas. A vida no castelo original estava longe de ser idílica, marcada por destruição e reconstrução, culminando em sua eventual ruína. Enquanto a iteração atual pode oferecer mais conforto e segurança, ainda há um toque de intriga histórica dentro de suas paredes. Para aqueles que se aventuram a visitá-lo, o castelo promete uma jornada através do tempo, misturando contos de bravura de séculos passados com o conforto da hospitalidade moderna. O número 11. O Pilar de Katski. Localizado na região oeste de Imereti, na Geórgia, é uma notável maravilha natural que se eleva a mais de 40 metros de altura. Este monólito de calcário é coroado por uma igreja em seu topo, uma façanha que desafia a imaginação. O isolamento deste local é impressionante, mesmo pelos padrões de regiões remotas. Situado a cerca de 200 quilômetros da movimentada capital georgiana, alcançar o Pilar de Katski não é tarefa fácil. Viajantes devem embarcar em uma jornada desafiadora, atravessando terrenos traiçoeiros de carro ou ônibus antes de enfrentar a última etapa a pé. Uma íngreme subida de 20 minutos por uma trilha perigosa até o topo do monólito. A igreja no topo, dedicada a Máximos, o Confessor, um monge reverenciado do século VII, é acreditada ter sido construída entre os séculos 6 e 8. Dentro de suas paredes sagradas encontram-se não apenas os elementos típicos de uma igreja, mas também uma câmara mortuária, 3 celas de eremitas e uma importante adega de vinho. É um local mergulhado em história e espiritualidade, onde monges realizam a perigosa escalada diariamente para oferecer suas orações. O acesso ao topo do Pilar de Katski é estritamente limitado, sendo permitido apenas aos monges fazer a ascensão. Por séculos, este local sagrado tem sido restrito a todos, exceto aos mais devotos, criando um ar de mistério e solidão que permeia sua essência. O número 10.
Casas nas árvores da tribo Korovai. Imagine acordar todos os dias com a vista deslumbrante de uma floresta inteira se estendendo até onde os olhos podem ver, bem fora da sua janela. Para a tribo Korovai, nas remotas selvas da Papua, Indonésia, esta é a sua realidade. Vivendo cerca de 150 quilômetros do mar de Arafura, os Korovai têm vivido em quase total isolamento por gerações. Eles prosperam através da caça, coleta e uso dos recursos da terra, com pouca influência da sociedade moderna. O que torna os Korovai únicos são suas incríveis casas nas árvores, construídas a uma altura de 6 a 35 metros acima do solo. Essas casas são feitas inteiramente com materiais encontrados na floresta, cada uma delas construída ao redor de uma única árvore e apoiada por outras árvores e postes de madeira. As casas nas árvores servem tanto propósitos práticos quanto místicos, mantendo os Korovai protegidos de mosquitos, espíritos malignos e potenciais ameaças de tribos vizinhas. Usando árvores de banyan como base, eles criam estruturas com galhos e as cobrem com folhas de palmeira, para paredes e telhados. Embora os Korovai ainda mantenham principalmente sua distância em relação ao mundo exterior, alguns agora interagem com turistas, oferecendo vislumbres de seu estilo de vida para ganhar uma renda extra. O número 9. Mosteiro do Ninho do Tigre. Erguido audaciosamente nas encostas do Alto Vale de Paro, no Butão, é um símbolo de dedicação espiritual e brilhantismo arquitetônico. Também conhecido como Parutaxan, é um destino imperdível para viajantes de todo o mundo. A jornada até Parutaxan não é fácil. Localizado a 3.200 metros de altitude, requer uma ascensão a partir do já elevado Vale de Paro, que está a 2.000 metros acima do nível do mar. A aventura começa com uma tensa viagem de 20 minutos ao longo de uma estrada sinuosa até o acampamento base. A partir daí, os visitantes fazem uma caminhada até o mosteiro, uma trilha desafiadora morro acima, onde os níveis reduzidos de oxigênio tornam a caminhada mais difícil. A doença de altitude pode ser uma preocupação, especialmente para aqueles que chegam de avião. Apesar dos desafios físicos, a trilha, embora deslumbrante, exige um ritmo constante. Ela atrai uma multidão diversificada, incluindo muitos turistas mais velhos, que adicionam um ritmo mais tranquilo à jornada. Apesar do desafio físico, o espírito coletivo e a beleza deslumbrante do destino tornam a peregrinação inesquecível. O número 8. Casa de Cabeça para Baixo de Trasteendied. Localizada em Trasteendied, Alemanha, nos leva a uma jornada ao encantador resort à beira-mar de Trenheide, na pitoresca ilha da Pomerânia de Usedom, onde esta casa invertida aguarda. Construída em 2018 como parte do inovador projeto The Old Upside Down, esta residência extraordinária desafia as perspectivas convencionais. Concebida pelos arquitetos poloneses Klaudiusz Golos e Sebastian Miktuk, a Casa de Cabeça para Baixo oferece aos visitantes uma experiência de cabeça para baixo. Por dentro, tudo está invertido, criando um reino de deliciosa desorientação. Desde sofás até plantas em vasos, a gravidade parece desafiar suas regras usuais. Por fora, a casa parece ter descido à terra e estar descansando no seu telhado. Sua sutil inclinação estrutural de 6% adiciona um charme desconcertante. Após sua conclusão, a Casa de Cabeça para Baixo ganhou reconhecimento por sua audaciosa inovação, convidando os visitantes a um mundo onde a realidade é deliciosamente invertida. O número 7. O Santuário Madonna de Chiara Corona. Empoleirado a mais de 600 metros acima do nível do mar e embutido na face íngreme de um penhasco, é um testemunho da engenhosidade humana e devoção espiritual. Também conhecido como Santuário da Senhora da Coroa, na Itália, ele se ergue como um santuário notável, aparentemente suspenso no ar, agarrado precariamente a uma estreita prateleira de rocha nas encostas do Monte Baldo. Acessar este local sagrado não é tarefa fácil. Ele só pode ser alcançado por um caminho estreito vindo de baixo ou por uma rua que desce do alto. Originalmente concebido como um refúgio para a contemplação solitária por homens santos em busca de consolo longe das distrações do mundo, os primeiros registros de sua construção remontam a tempos antigos. Em 1530, a construção da igreja marcou um momento crucial em sua evolução. Ao longo do tempo, transformou-se em um destino para peregrinos de longe, oferecendo um refúgio para aqueles que buscam se conectar com o divino em tranquilidade. Apesar das turbulências do século XX, o santuário permaneceu firme, proporcionando um lugar de paz e reflexão para visitantes e peregrinos. Os indivíduos encontram alívio do caos do mundo, reafirmando o poder duradouro da fé e da conexão espiritual. O número 6, Takasujian. Você pode pensar que já encontrou a casa de chá mais audaciosa do mundo,
mas o Japão não deixou a China reivindicar esse título sem desafio. Conheça o Takasujian, localizado na prefeitura de Nagano, uma das estruturas mais audaciosas do planeta. Seu nome se traduz como casa de chá muito alta em japonês, uma descrição adequada para esta morada peculiar. Perchada no topo de 2 castanheiros, esta pequena casa de chá é um testemunho da simplicidade e minimalismo japoneses. Construída com materiais simples e paredes de gesso esparso, oferece espaço apenas para 4 entusiastas de chá por vez. Qualquer ocupante adicional poderia induzir uma sensação de apreensão, temendo que toda a estrutura possa desabar a qualquer momento. Imagine a tensão se você se encontrasse compartilhando o espaço com 4 lutadores de sumô. Projetado pelo arquiteto Terunobu Fujimori, o Takasujian serve como um santuário para contemplação durante o chá e a busca por tranquilidade meditativa. A serenidade da experiência pode ser testada, especialmente quando o vento começa a soprar com muita intensidade. O número 5, Monte Huan, também conhecido como Huanshan, ocupa um lugar especial nos corações de várias culturas ao redor do mundo, incluindo entusiastas proeminentes como Inglaterra, Turquia, Marrocos e Irlanda. Curiosamente, grande parte do chá consumido nessas regiões tem origem na China, o maior produtor mundial dessa amada bebida. Mas será que o amor pelo chá poderia levar alguém a se aventurar até uma casa de chá no topo de uma das trilhas de montanha mais perigosas que existem? Conheça o Monte Huan, com seu imponente pico sul, o ponto mais alto de um dos 5 montes sagrados da China. Reverenciado pelos adeptos do taoísmo, que acreditam que a montanha abriga o deus do submundo, o Monte Huan possui uma reputação formidável. Sua história remonta ao século II, quando templos foram erguidos no topo de suas escarpadas montanhas, servindo como provas para monges em busca de iluminação e uma merecida xícara de chá ao alcançar o cume. Até hoje, corajosos escaladores enfrentam rotas arriscadas, às vezes no escuro, para sentir menos medo ao caminhar em tábuas estreitas presas a penhascos íngremes. Algumas partes são tão estreitas que apenas uma pessoa pode passar, tornando a escalada ainda mais suspense. Se você encontrar alguém descendo por esses caminhos estreitos, as coisas podem ficar rapidamente estranhas. Antes de embarcar em uma jornada tão audaciosa, pode ser sensato ler avaliações no Yelp sobre a casa de chá que aguarda no topo do Monte Huan. Afinal, a decepção com uma experiência de chá abaixo do esperado após uma ascensão tão desafiadora pode ser desanimadora. Imagine a consternação de descobrir uma experiência de chá menos do que estelar depois de conquistar as trilhas assustadoras da montanha. Como dizem, é melhor garantir que sua aventura com chá termine em uma nota satisfatória, mesmo que isso signifique um pouco de reconhecimento prévio. O número 4, Cliff Rangers, a vertiginosa Cliff House, uma impressionante maravilha arquitetônica concebida pela firma australiana Modscape em 2014, oferece uma experiência incomparável de vida à beira-mar, ousadamente empoleirada em um espaço de penhasco. Esta obra-prima modular promete vistas deslumbrantes do horizonte infinito do oceano. Enquanto o conceito é cativante, ele permanece apenas isso, um conceito. Transformar essa visão em realidade exigiria métodos de construção não convencionais, com cada andar sendo um módulo pré-fabricado, ancorado com segurança no penhasco usando pinos de aço especialmente projetados. O mesmo elemento que atrai admiradores, o oceano, também representa uma ameaça. A erosão causada pelas forças das marés e do vento pode fazer com que o penhasco recue, comprometendo potencialmente a estabilidade da estrutura ao longo do tempo. Um exemplo ilustrativo disso é uma imagem conceitual fictícia de uma campanha de 2013, destacando os riscos de feitos arquitetônicos tão audaciosos. Considerando os riscos potenciais, talvez seja prudente pausar para reconsiderar o atrativo de viver à beira do abismo. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Dê uma olhada nesta imagem. Esta casa pode evocar um design modernista e elegante, semelhante à mansão de Tony Stark em Malibu, dos filmes Homem de Ferro, mas há um detalhe significativo. Ela está pendurada de maneira precária na beira de um penhasco. Enquanto arquitetos e construtores podem ter um sólido entendimento de engenharia estrutural, a visão desta moradia desafiando a gravidade desafia as leis da física. Para muitos, a ideia de viver em uma residência assim traz um medo profundo e apreensão. Cada momento dentro dela provavelmente seria marcado pela preocupação constante de que a gravidade se manifestasse, ameaçando enviar tanto os habitantes quanto a casa para as águas abaixo. Isso levanta a questão: você estaria disposto a morar em uma casa assim? O apelo estético dela supera os medos inerentes que ela traz?
Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários abaixo. O número 3, A Casa dos Hobbits. Descubra a encantadora Casa dos Hobbits no País de Gales, uma criação fantástica de Simon Daly que dá vida ao charme das Casas dos Hobbits. Inspirada nas amadas histórias de John Ronald Reuel Tolkien, esta moradia sustentável é um testamento ao design consciente em relação ao meio ambiente, no coração do País de Gales. Construída com um orçamento modesto de 3.000 libras e concluída em apenas 4 meses, a visão de Daly era viver harmoniosamente com a natureza, embrenhada em uma encosta. Cada detalhe da Casa dos Hobbits se integra perfeitamente ao seu entorno. Madeira de carvalho forma a estrutura, enquanto pedra, barro e fardos de palha proporcionam isolamento e integridade estrutural. O compromisso de Daly com a sustentabilidade se estende a todos os aspectos da casa. Janelas de madeira reciclada, encanamento e fiação são engenhosamente reutilizados, mostrando sua inventividade. Clarabóias e painéis solares fornecem luz natural e eletricidade, enquanto a água de uma nascente próxima sustenta as necessidades do lar. A Casa dos Hobbits de Daly exibe imaginação e inovação, oferecendo um vislumbre de um mundo onde sustentabilidade e fantasia coexistem. É uma morada dos Hobbits moderna, onde o conforto do lar se entrelaça com a natureza. Número 2. Esferas do Espírito Livre. Já sonhou em escapar do caos da vida na cidade e se imergir na tranquilidade da natureza? Bem, agora você pode, dormindo em uma esfera na floresta. Mas não se preocupe, esta não é uma experiência de acampamento comum. É uma combinação de conforto e glamour, aninhada entre as árvores, apresentando as inovadoras acomodações em esferas do Espírito Livre. Situadas em florestas maduras, as esferas do Espírito Livre oferecem uma experiência de hospedagem verdadeiramente única. Com 2 esferas de madeira e uma feita de fibra de vidro, cada esfera é engenhosamente amarrada a pelo menos 3 árvores para um suporte robusto. Cordas semelhantes a teias de aranha se estendem para fora, estabilizando as esferas e integrando-as harmoniosamente ao ambiente florestal. Os hóspedes são recebidos com uma escada em espiral para fácil acesso e uma pequena ponte suspensa que as conecta ao mundo exterior. Apesar de estar cercado pela natureza, as esferas oferecem amenidades modernas como iluminação ajustável e grandes janelas, garantindo que os hóspedes nunca percam de vista seu ambiente florestal. Mais do que apenas um lugar para descansar a cabeça, as esferas visam facilitar uma experiência espiritual, promovendo um senso de unidade e conexão com a natureza. Se você busca solidão ou simplesmente anseia por uma aventura única, as esferas do Espírito Livre oferecem uma oportunidade única de se desconectar da agitação da vida urbana e se reconectar com a serena beleza do mundo natural. Número 1. Puna. Localizada no distrito de Puna, na Ilha Grande do Havaí, o vulcão Kilauea se destaca como um dos vulcões mais ativos do planeta, com uma história de atividade contínua que se estende de 1983 a 2018. Os residentes nas proximidades têm lidado com a persistente ameaça representada pelas erupções de lava durante esse período, com rochas fundidas avançando sobre 10% da área de terra do distrito, resultando na destruição de 190 estruturas e residências. O espetáculo da lava caindo no mar destaca ainda mais a natureza dinâmica do vulcão. Apesar dos riscos evidentes, o atrativo de preços acessíveis de imóveis em Puna tem impulsionado um boom populacional, desafiando a sabedoria convencional. Os recém-chegados à área enfrentam uma série de desafios, incluindo a dificuldade de obter seguro residencial. Em 2018, as preocupações alcançaram um ponto crítico quando a usina geotérmica, que fornece energia para uma parte da ilha, enfrentou uma potencial catástrofe, com seus poços inundados de lama e água fria, ameaçando uma explosão gasosa catastrófica devido às emissões elevadas de dióxido de enxofre, que alcançaram 15,000 toneladas por dia. Além das preocupações imediatas com a segurança, os moradores também lidam com considerações culturais e espirituais. Os nativos têm apreensões de longa data sobre as consequências de habitar terras acreditadas serem sob o domínio da deusa do fogo, Pele, que dizem residir dentro do vulcão. Se Pele fosse liberar sua fúria, isso poderia significar o fim para muitos havaianos, à medida que suas casas são engolidas por rios de lava derretida. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.